Meus irmãos, a paz do Senhor, se assentem. Nós estamos com a 12ª lição, como fora lida aqui, falando sobre o chamado para decisão e compromisso. Nesta lição, nós estaremos observando a decisão que cada pessoa deve tomar diante do Senhor. O Senhor apresenta, nesse texto do sermão, ele apresenta duas portas, dois caminhos. É claro que o caminho e a porta já estão atrelados, Um dá o acesso ao outro, mas dois tipos de profetas e dois tipos de servos. Isso é para nós vermos o que estamos fazendo na casa do Senhor. Às vezes a pessoa, ela vive uma vida toda como se estivesse servindo ao Senhor. O problema é quando chegar lá no finalzinho. Realmente dá todo o seu suor, mas a Bíblia diz aqui que não produz bons frutos. Não diz que não produz frutos, mas diz que não produz bons frutos. O segredo da vida cristã, irmãos, de tudo que nós falaremos aqui nesta manhã, está naquilo que a gente bate sempre na mesma tecla, é a obediência. Tudo que nós veremos aqui vai terminar a lição com isso. O segredo está na obediência. É obedecer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, observa. Você é um chamado para uma decisão, Ele diz aqui que nós falaremos sobre a porta, falaremos sobre o caminho e falaremos sobre os servos. E lá nesses dois tipos de servo é que nós encontramos os dois tipos de profetas. Então, na página de número 57, quem está acompanhando com a revista, a introdução do nosso comentarista diz-nos assim: no final do Sermão do Monte, que é esse capítulo 5 que nós começamos, capítulo 6, e agora estamos terminando, vamos terminar domingo que vem, esse Sermão do Monte. Então, na parte final do Sermão do Monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Ele fala acerca de escolhas e decisões que devemos tomar. Ninguém vive uma vida cristã sem tomar decisões. Isso é pessoal, é intransferível. Esse louvor que foi cantado aqui, que foi sugestivo da própria lição, meu amigo, hoje tu tens a escolha, é uma realidade. Ninguém pode viver uma vida cristã sem decisão, sem tomar decisões. Então, começamos a falar sobre duas portas que o Senhor apresenta e dois caminhos. É que o texto de referência que nós lemos, por falta de espaço na revista, ele não fica completo, mas o texto seria do capítulo 7, versículo 13, até o versículo 23. Então, nós pulou aqui do 17, por exemplo, pulou para o 20. E faltaram os versículos 21, 22 e 23 para nós entendermos melhor o texto. Mas então vamos pelo que está aqui no nosso comentarista. Duas portas e dois caminhos. Os irmãos sabem que isso aqui é muito conhecido, que a gente fala muito sobre isso, porta estreita e porta larga. A gente, apesar de conhecer bastante, mas é sempre bom lembrar que, ainda assim, dá a impressão de que muitas pessoas não se decidiram em que porta deve entrar e qual caminho deve pegar. Então, primeira porta estreita. A Bíblia só fala de um caminho para a salvação, e este caminho é estreito. Olha, apesar de Jesus ser enfático nessa questão da porta e caminho estreito, irmãos, quantas pessoas que acham que é fácil ser salvo?
Se nós olharmos assim, biblicamente, no conteúdo bíblico do processo de salvação na cruz do Calvário, ser salvo é fácil, pois o comentarista apóstolo Paulo, o teólogo, vamos assim dizer, no capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 4, ele diz que se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, você está salvo. Que Cristo é o Senhor, você está salvo. Só que quando nós olhamos isso teoricamente, parece muito fácil. Mas quando você olha o que o apóstolo Paulo está falando, no contexto em que ele está vivendo, confessar que Jesus Cristo é o Senhor com a boca era se sentenciar à morte pelo império. Então não é tão fácil como parece. É fácil eu dizer assim, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador pessoal. Eu quero ver nós falarmos se tivéssemos a pena de morte. Se você está com a sua última oportunidade num paredão, de dizer assim, você crê que Jesus é o seu Senhor? E você disser a oportunidade. Se você disser não, você sai do paredão. Se você disser sim, você permanece ali. Era esse contexto que o apóstolo Paulo estava falando. A vida cristã é decisiva, irmãos. Mas ainda que nós não tenhamos essa pressão, graças a Deus, irmãos, mesmo assim, vale a conscientização de que o caminho e a porta é estreita. Ou seja, eu tenho que dizer não ao pecado todo dia. E o problema é que, às vezes, a gente quer ficar no caminho, mas agarrado com o pecado. Quer ficar no caminho, achando que está indo tudo bem, mas agarradinho com o pecado, de mão dada com o pecado, a bagagem lotada de coisa ruim. E ainda assim nós não tomamos a decisão de, pelo menos, ter a hombridade, não, vou ficar logo no mundo. Estou dizendo para você para o mundo não, mas eu estou dizendo porque quem quer ficar com Jesus tem que tomar a decisão de dizer sim para o de dizer não para o pecado e sim para Jesus. Agora o camarada quer ficar aqui servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo cheio de falcatruas, escandalizando o nome do Senhor, escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, é muito complicado, é mais complicado do que nós imaginamos. Então, observa-se aqui que Jesus fala, que o comentarista está usando o assunto de Jesus, e falando aqui, a estrada que conduz à vida está aberta a todos. Mas quem decide trilhar esse caminho tem que se submeter ao rigor das exigências. Ninguém é obrigado a entrar pelo caminho estreito, ninguém. Mas quem desejar, eu quero ir por esse caminho aqui estreito, que acha que é legal, ele, vamos dizer assim, ele acha, é simpático, né, a vida cristã, então, se ele decidir entrar pelo caminho estreito, tem que ser compatível com as exigências. Você aí tem que deixar alguma coisa de lado. Tem estacionamento que nós entramos, aí você tem vaga balde, né? Eu sempre procuro escolher um estacionamento que tenha muita vaga, porque ele fica tranquilo, tem espaço. Agora, quando você vai no estacionamento estreitinho, aí está escrito aqui, tem que deixar a chave. E eu não gosto de deixar a chave. Não gosto. A gente sempre fica com uma desconfiança de que vai alguém mexer lá dentro, e às vezes você esquece lá dinheiro, esquece alguma coisa importante, né? Uma bolsa, aí eu não gosto de deixar a chave. Aí quando eu vejo estacionamento pequeno, tem que deixar a chave, aí eu já procuro um estacionamento maior. Porque se eu quero entrar naquele pequeno, aquele estreitinho, eu tenho que seguir a exigência do estacionamento pequeno. Agora o largo não, meu filho. Eu largo o carro lá e você pode manobrar até errado, que está tudo certo. No estacionamento largo, irmão, a melhor coisa que tem para mau motorista, ele deixa o carro meio envesado, né? E ninguém liga. Tem um em Nova Iguaçu ali que pega de um quarteirão a outro.
Ali o que você quiser, né, você pode fazer. Agora vai no estreitinho, um que tem ali, do lado onde ali a irmã Orlando trabalhou, ali em Nilópolis. Meu Deus do céu, aquele ali vai para você manobrar, que dificuldade é. Aí tu tem que deixar alinhadinho. Olha, tu perde já um tempo ali. Então, os maus motoristas não vão colocar naquele estacionamento nunca. Ou vão deixar a chave para o manobrista. Ó, por favor, me ajuda aí, né? Mas vai ter que deixar a chave. Então, você escolhe, é decisivo, ninguém é obrigado. Aí imagina, então, eu entro naquele, não vou deixar a chave. Não deixo ninguém pegar no meu carro. Ó, o que o dono do estacionamento ou o guardião vai me dizer? Você não é obrigado a ficar aqui. Então, procura um maior. Irmãos, caminho de Cristo é exigência mesmo. O problema é que nós, às vezes, queremos abrir oportunidades para que ele fique mais light, mais sociável. Nós queremos fazer como se tivéssemos autoridade de pegar o caminho estreito e alargar esse caminho. E nós não temos condições. O que o Senhor fez já está feito. Então, o caminho estreito, provavelmente, se refere ao quê? Às demandas do discipulado. Nós estamos aprendendo. E precisa, irmãos, precisa que ele tenha exigências. Você sabe que, quando a escola era um pouquinho mais exigente, você fala assim, tem gente que só fez o primário, mas o primário que ele fez o ensinou a escrever, o ensinou a matemática, o ensinou a organização social e política do Brasil, ensinou uma série de coisas, primário. Agora, quantos que você conhece que tem o ensino médio completo e não sabem nada por causa da aprovação automática? Não teve mais exigência, então não teve mais compromisso. Aí o aluno começou a afrouxar, começou a dar tapa na cara de professor, começou a fazer uma série de coisas que ele não poderia fazer porque ele estava numa instituição de ensino. Para aprender. E só que na instituição de ensino, antigamente você não aprendia só as disciplinas, a matéria, você aprendia a ser gente. Aí, depois que abriu, ficou tudo melhor. O aluno faz o que quer. O uniforme dele é diferente, não é mais uniforme, né? Faz o que quer. Se antes todo mundo tinha saia no joelho, agora não. Um tem saia no joelho, outro tem saia lá embaixo, outro tem saia em cima. Se antes todo mundo ia direitinho com a mesma coisa, está tudo diferenciado. Olha, queria só ensinar a ser gente, a você ser um ser sociável e evitar que você entrasse por caminhos tortuosos. Aí abre-se uma exceção aqui, abre-se outra exceção ali, abre-se outra exceção lá, daqui a pouco aquilo está banalizado, bagunçado. E não tem mais conserto. E o caminho, a igreja, irmãos, segue pelo mesmo caminho. As pessoas fazem assim, mas isso aqui não tem nada a ver, eu acho que não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco você tem escola de dança, escola de jiu-jitsu, escola de judô, escola de capoeira, irmãos, com ritmo estranho, muito parecido com o sincretismo religioso popular no Brasil, dentro da igreja. Irmãos, a igreja sempre foi diferente. Não é coisa que a gente está falando agora para mudar, não. A igreja sempre teve um perfil diferente. Jesus, quando formou a sua igreja, é ele quem disse aqui, olha, existe um caminho estreito, uma porta estreita, e existe uma porta larga com um caminho largo. Você escolhe onde você entra. Ninguém é obrigado. Mas o que estreito
a porta estreita e o caminho estreito conduz à vida eterna com Deus. E a larga conduz à perdição. Aí fica a tua decisão. Olha, aí ele diz assim, compromisso pessoal, que é as demandas do discipulado são essas. Quer ser crente? Você seja crente. Ah, mas eu gosto da igreja. Não tem gente que diz, eu sou amigo do evangelho, né? Amigo. Bom, agora a gente entende melhor essa questão, porque você tem muitos amigos que você nunca viu. Aí fala, eu tenho tantos amigos no Facebook lá, nunca viu, né, a pessoa, né? Então, olha, antigamente o conceito de amigo era aquele que estava contigo, era o convívio, né? Não, aquele ali é meu amigo, aquele outro a gente chamava de colega, não é isso? É um colega de escola, um colega de trabalho. Aquele não, aquele é meu amigo, né? Que convivia contigo. Então, olha, como funciona o caminho estreito? Provavelmente se refere às demandas do discipulado. Quais são as demandas do discipulado? Primeira, compromisso pessoal. É um compromisso pessoal que você tem com Deus. Não depende do próximo, depende de você. Segunda demanda, perseguição. De vez em quando tu vê um crente reclamando, estou sendo perseguido, o diabo está furioso. Irmãos, tu queria que o diabo ficasse o quê? Educado? Tu imagina o diabo educado? É como imaginar uma pessoa na criminalidade pedindo para você, por obséquio, você pode passar a chave do seu veículo que você está sendo roubado nesta hora? É assim que funciona? Meu amigo, por favor, desça da sua motocicleta, mas pode descer com calma. Não tem pressa, não. É porque você está sendo roubado nessa hora, né? Não existe essa condição, irmãos. O mal nunca será educado. Aí, é uma coisa assim, redundante. Eu chegar aqui, irmãos, o diabo está furioso. Olha, tem horas que ele está endemoniado. Mas furioso ele está sempre, irmãos. Sabe, ele veio matar, roubar e destruir. Então, a vida do crente tem uma vida mesmo de perseguição. Agora, Jesus falou assim, bem-aventurados sois vós, nós falamos isso nas primeiras lições, que quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque você é crente, porque você é justo, porque você é honesto, porque você faz tudo certinho, segundo a palavra do Senhor, aí o diabo te persegue, o diabo levanta calúnias, levanta instrumentos dele lá, secretários para te atormentar, aí Jesus fala, bem-aventurado sois. Agora, a pessoa que está no caminho estreito, optou pelo caminho estreito, está vivendo como se estivesse no caminho largo, atormentando a vida de outros. Atormentando, porque quando você quer viver no caminho largo, mas está aqui no estreito, está me atrapalhando. Porque, irmão, já viu aquela pessoa que ela fica no caminho? Tem coisas que eu não gosto de ver. Olha, eu assisti uma vez, deixa eu tentar só lembrar o nome dele, aquele inglês, faz uma comédia, ele não fala, né, praticamente, Mr. Bean, meu Deus do céu, não tem como. Aí o episódio que eu fui assistir, é igual assistir Chapolin Colorado, irmãos, tem hora que irrita aquilo, né? Olha, aí o episódio, uma velhinha subindo uma escada. Não, descendo a escada. E ele com pressa, atrás. Ele subia pelo corrimão, tentava passar a velhinha, segurando assim, dos dois lados. Nada fazia com que ele passasse. Irmãos, você não quer andar, sai da frente. Pô, não tem nada mais que irrita. É igual no trânsito. Camarada que sai para passear, está olhando a paisagem. Aí você cheio de pressa e ele está bracinho do lado de fora e cigarrinho assim. Oh, meu Deus do céu, não tem nada mais irritante. Olha, você entrou no caminho de Cristo, anda. Anda, não se distraia com coisas do mundo, não. Anda para frente.
Aí você fica distraído e atrapalhando a gente. A igreja de Cristo, irmãos, ela caminha. Ela não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Antigamente tinha até um louvor assim, da Almir, que é mais da antiga também, não que ele seja velho. Não, a obra de Deus não pode parar, né? Não pode, irmãos. Não pode parar. Não, eu digo assim que ele não é velho, não. Ele é bem mais novo do que eu. Mas ele é da antiga na Assembleia de Deus. Então ele sabe. Olha, a obra de Deus não pode parar. Não pode. Ela tem que caminhar, você tem que caminhar. Então, se você quis entrar no caminho estreito, irmão, por favor, viva uma vida de dignidade. Para de pecar. Aí o camarada fica aqui e fica adulterando, fica aqui e fica fornicando. Por que não escolhe logo o mundo? Escolhe viver no mundo. Namoro de crente tem que ser um namoro sem sexo, sem a prática do sexo. Aí ele quer ficar como crente, quer participar da Santa Ceia, tomar aqui todas as oportunidades que tem, mas ao mesmo tempo ficar lá na fornicação. Aí atrapalha a nossa vida. Porque a obra de Deus não caminha, não cresce, não vai à frente. Porque Satanás sempre tem uma coisa para acusar. Então Jesus fala assim, ou você fica, ou você sai. Tem pessoas que fazem a manobra, tentam fazer a manobra com Deus. Elas vivem no pecado, mas são dizimistas. Eu penso, particularmente, que todo crente excluído não devia dar o dízimo. Não devia, não. Participa, não. Se ele não pode participar da ceia, por que pode participar do dízimo? Não entendo isso, né? Então, eu, particularmente, não consigo entender. Ele pode dar o dízimo, mas não pode tomar a Santa Ceia. Não pode participar da comunhão. Então, uma coisa que puxa a outra. O dízimo é para aqueles que servem ao Senhor, que querem servir ao Senhor. Aí, então, dá. Agora, uma pessoa que não é crente, que ela vem dar, entra como oferta. Pronto. Entra como oferta. Na casa do Senhor, eu quero dar. Então, entra como oferta. É uma oferta que ela está dando para a casa do Senhor. Porque isso aqui é um compromisso de crente, irmãos. De crente. Como se fosse a Santa Ceia, como se fosse qualquer outro trabalho da igreja. Tá? Mas ela quer, porque às vezes, aí a gente tem que falar, olha, isso aqui não vai te garantir nada não, tá? Não te garante nada. Pensa que está garantido, que ele pode pensar que não, eu sou dizimista. Lá nós vamos ver isso aqui. Faz a obra, mas não dá bons frutos. Dá frutos, mas não bons. Não adianta quase nada, tá? Quando você vai comprar alguma coisa, você escolhe coisa ruim ou coisa boa? E por que tu acha que o senhor quer coisa ruim? Então, olha, compromisso pessoal são as demandas, renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até a morte, se for preciso. Isso é seguindo os passos de Jesus. Quer seguir os passos de Jesus? Então, é decisivo, tá, irmãos? Agora vem a porta larga. Como Jesus é bom, aí deu alternativa. Você pode também, se quiser, entrar na porta larga, tá? Porque a porta estreita, ele falou assim, são poucos os que entram por ela. Poucos que encontram o caminho, que é 1.3, mas vamos aqui no 1.2. Os termos amplo e espaçoso têm um sentido de facilidade e conforto. Facilidade e conforto. Este caminho espaçoso é de fácil acesso e pode ser percorrido confortável e tranquilamente, sem nenhum problema. É tudo que as pessoas querem. Não tem compromisso com nada, não tem que dar satisfação a ninguém, faz aquilo que lhe dá na telha fazer. Olha, mas isso aqui, a Bíblia diz que essa comodidade enganosa, visto que termina em quê? Destruição. Está aí os termos de 2 Pedro, capítulo 3:7 e Apocalipse, capítulo 17:8. Então, Jesus não nos deixa tantas opções. Temos que escolher apenas uma entre duas opções.
Queria que tivesse mais, mas não tem. Ou eu escolho a porta larga, caminho largão, para andar à vontade, ou então eu escolho a porta estreita, um caminho estreito. Vida de dedicação, de oração, palavra de Deus, culto, louvor, adoração, contribuição para a obra do Senhor, enfim, coisas desse tipo. Ou então eu escolho a porta larga, com caminho largo também, que é uma vida de comodidade. Posso pecar sem ninguém se intrometer na minha vida, posso escrever uma tabuleta, uma faixa bem grande, colocar na minha casa, bem no alto, assim, olha, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, fofoqueiro, né? Aí posso, porque eu não devo satisfação da minha vida a ninguém. Irmãos, e crente deve satisfação da sua vida. O crente tem que viver de uma vida que as pessoas olhem para ele e digam assim: eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem que viver de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. Não é difícil viver assim? É difícil, mas você aprende, e quando você aprende, tudo é fácil. Difícil enquanto não aprende, a dificuldade que as pessoas têm, todos nós temos dificuldade, né? Antes de aprender a ler, antes de aprender a cantar, aprender a falar, antes de aprender a andar de bicicleta, de dirigir um veículo, não é difícil? Não parece difícil? Depois você vê o camarada fazendo, parece que é difícil? Não, deve ser, tu olha assim, tu entra, tu pensa assim, meu Deus, deve ser difícil, né, pilotar um avião. Ué, para a gente é. Mas depois que você aprender, tu vê o piloto assim, pô, caramba, como é que vai ser hoje? Não, ele vai igual como se fosse um passageiro comum. Vai tranquilo, vai lá para dentro, daqui a pouco coloca aquele troço no ar. Então, para ele é fácil, porque ele aprendeu. Irmãos, a vida cristã é aprendizagem, é viver com Cristo. E todos os dias você aprende a viver com Cristo. Vai dizendo não a isso, aquilo que ele quer, vai errando aqui, mas acertando lá. Daqui a pouco você está vivendo isso tranquilamente, sem pensar ou lembrar que você está dando satisfação a alguém. Vivendo isso naturalmente todos os dias, porque é a tua vida cristã. Então, diz aí o texto aí na 1.3, que poucos encontram o caminho. Foi o texto que Jesus falou, do versículo 14 do capítulo 7. Ele disse assim: e poucos há que a encontrem. Entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã. E nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho. Mas, certamente, a alegria está no final. Não é no início, mas no final. Às vezes é difícil, é como, por exemplo, estudar. Estudar nunca foi fácil para ninguém. Aí o camarada fala assim, eu não gosto de estudar, não. Irmãos, não é questão de gostar, é questão de você entender da necessidade. Aí você se aplica a estudar e o outro se aplica a ficar na molecagem. Aí lá no final, você formado, você bem empregado e recebendo os frutos desse sacrifício, aí esse que viveu a vida toda fica te invejando. E reclamando, falando com você, está lá. Filhinho de papai, a vida toda? Não. Teve um sacrifício. Tem pessoas que não trabalham e quer ter o que quem trabalha tem. Não pode, irmão, não tem como. Aí fica achando que o outro é riquinho, que o outro é não sei o quê. Não é nada disso, não. Ué, se você trabalha a vida toda, você tem direito a comprar aquilo que você desejou. Você economizou, você não gastou com hambúrguer, com pizza, com tanta coisa, coisa que às vezes você poderia ter economizado, não economizou. Aí quando chega no final, você está sofrendo e o outro está. Você tem que pensar agora, por causa lá da frente. Vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Na hora, o mundão está todo aí feliz da vida. Tudo feliz. É a samba enredo, é não sei mais o que, é tudo. Tá, irmãos, estão felizes da vida. É Rock in Rio. E o crente está ali, ó. Quando chegar lá no final,
Aí você vê a diferença, como disse o profeta Malaquias, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Serviu ao Senhor, pagou o preço que tinha que ser pago. Quando chegar lá na frente, o Senhor fala assim: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança, você lançou o tesouro lá. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vem a outra multidão, ainda com o ritmo da balada. Aí o Senhor fala: oh, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas vocês escolheram seguir, então. Aí alguém fala assim: não, mas Deus é bom demais para fazer uma coisa dessa, para lançar alguém no inferno. Na verdade, você que se lança. Você que se lança. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. O juízo de Deus é tão justo que o próprio ímpio ele haverá de entender no dia do juízo que ele realmente merece a punição. A pessoa não tem prazer nas coisas de Deus, em nada de Deus. Por que quer morar no céu se não tem prazer em nada de Deus? Se ele não tem prazer em nada de Deus, por que ele acha que a eternidade ele vai ter? Ele tem que ir para o lugar dele. Agora, você viveu a vida toda com Cristo porque você ama as coisas de Deus. Então, qual o lugar adequado para a gente? Você vai em festa de bagunça? Não, você fala assim: não dá. Tem bagunça, tem aquela coisa toda lá, é xingamento, é funk pesado, não sei mais o quê. Não, para mim não dá. Aí você, não, se fosse um culto, um ambiente mais tranquilo, mais sociável, do jeito que minha característica, aí eu fico feliz. E ele vem: não, para mim não dá, não. Não tem cracudinha, não dá. Não tem latão, não dá. Então, quer dizer, ele não tem o mesmo prazer que nós temos, e nós não temos o prazer que ele tem. Não é justo que nós herdemos o reino dos céus? É justo, irmãos. Porque você ama estar com Deus, você ama louvores, você ama a obra de Deus, então é justo você estar com Deus. Agora, quem não ama a obra de Deus, quem não ama louvores, quem não ama nada disso que nós amamos, é justo ele estar onde Deus está? Ele mesmo saberá que não há justiça nisso. E se ele entrasse, ele ia ficar com vergonha. Ele ia sentir um peixe fora d'água. É como se estivéssemos todos numa festa de gala, porque estamos acostumados a andar dessa forma, e entra um todo maltrapilho, com a calça quase lá, no joelho, abaixo, todo gingando. Aí, brother, o que a gente é? Não existe, irmãos. E todo mundo ali fininho de smoke, gravatinha borboleta. Ele não ia sentir fora d'água? Um peixe fora d'água? É a mesma coisa. Como se você fosse para um ambiente daquele, eu de terno e gravata, e está todo mundo lá com aquela calça toda rasgada, a camisa toda. Aí eu sozinho lá. Não ia ficar diferente? Dentro da paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Aí os brothers tudo cheirado. Sei lá como é que eles fazem, é assim. Aí, não ia funcionar. Não ia funcionar. Irmãos, não funciona. É cada um no seu caminho. É escolha. Eu escolhi o caminho. E Jesus sentenciou a minha salvação. Eu escolhi o caminho, ele sentenciou a salvação. Já que você aceitou, então seja bem-vindo. Agora, se eu quiser fazer as duas coisas, não dá. Uma perna lá e outra cá, não funciona. Você tem que ter uma decisão. Aí, são duas classes que ele fala aqui de profetas. Duas classes de profetas. Irmãos, sempre existiram falsos profetas que desviam multidões. Falsos profetas não é a pessoa, agora vamos entender aqui, é a pessoa que diz, assim diz o Senhor, lá do passado não. É o ensinador, o pregador da palavra. Deus colocou uns para profetas, é o ensinador, é o pregador da palavra, é ele quem é o profeta. Aí, ele diz assim,
desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos, dando maior liberdade. O profeta, o erro do profeta, ele é achar que ele pode falar o que ele quer. Ele tem que falar o que ele deve. E o Senhor deu autoridade a esse pregador para falar a palavra dele e não para falar o que nós queremos. Aí hoje muitos profetas se levantam e só falam da bênção da prosperidade. Porque agrada as pessoas ouvir isso. Irmãos, é um ano de vitória para a tua vida. Ó, nada vai te acontecer. Deus é contigo, tu vai crescer, tu vai... Oh, meu Deus, tua firma vai bombar. Irmãos, muitas são as aflições de um justo. Agora, o Senhor o livra de todas. Mas não diz que ele não terá aflição, pressão. Não diz. De onde se tira essas ideias de que nós não passaremos problemas? Se desde os tempos antigos todos os homens de Deus passaram muitos problemas, mas Deus deu grande vitória, diferente. Agora, dizer que nada vai acontecer, dizer que tudo está indo tão bem que, irmãos, aqui diz assim, olha, precisamos estar atentos para não cair nas influências dos falsos profetas. Como funciona? Falsos profetas. Aí ele fala na TV que tem muitos, tem. Mas não vamos entrar no mérito da questão agora. E está assim lotado, né? Falsos profetas. Mas que eu quero observar com vocês aí, dentro desse texto, já passando aqui na página 58, mas nos falsos profetas 2.1, um texto que está dizendo assim, lá em cima ao lado direito, diz assim, ó, o maior perigo dos falsos profetas consiste no fato de que seus ensinos costumam conter alguns elementos de verdade e eles parecem atraentes e envolventes. Eu quero dizer que uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Sabia disso? A meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Porque quando eu digo uma mentira inteira, aí você logo detecta que foi uma mentira. Pô, isso é mentira, não é possível. Agora, quando eu misturo a mentira com a verdade e jogo alguns pontos de verdade nessa mentira, aí você fica confuso. Porque você sabe que tem alguma coisa ali que é verdade, mas tem outra coisa que é mentira. Aí você fica confuso. E os falsos profetas são hábeis em usar a mentira e fazê-la dentro da palavra de Deus. Torcer a palavra de Deus para seu bel prazer. Está entendendo? Como, por exemplo, às vezes quer extorquir a pessoa. Aí eles usam uma palavra dentro da palavra de Deus, torcendo essa palavra, como aquela que a gente usa aí, às vezes, de Abraão, que a pessoa usa aquele texto para dizer que você tem que dar o teu tudo na casa do Senhor. Onde está escrito que você tem que dar tudo que você tem? Onde está escrito? Para Deus confirmar o teu chamado, o teu ministério, aquela coisa toda. Onde está escrito isso? Não tem nada disso escrito. Aí usa um texto, e às vezes muito bem elaborado, né? Aí usa aquele texto ali e tal, aí a pessoa fica impressionada com a eloquência com que se é passado o texto, a leitura e a forma como a pessoa fala, e então ele insere uma heresia, uma mentira, dizendo que Deus vai te abençoar como abençoou Abraão, se você der tudo que você tem. Aí a pessoa dá imóvel, dá apartamento, dá carro, dá isso, dá aquilo, e depois vive na miséria. Quando o Senhor nunca pediu nada de ninguém, nunca. Nunca pediu nada de ninguém. Quando foi que você viu Jesus pedindo alguma coisa? Alguém.
Deus levantava pessoas para ajudar o seu ministério. Levantava. Ele é quem levantava pessoas que tinham posses, que abençoava. Tu nunca ouviu Jesus pedindo. Nunca viu. Tu viu alguma vez? Então, tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado, porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Aí você começa a ouvir aquilo ali. Aí já está falando nome, gente. E dura. Aí achou que a culpa que era de Deus, né? Na verdade, o que acontece? Uma campanha, só tem um caso na Bíblia, pelo menos no meu conhecimento, que teve uma campanha. Um caso em que Deus, para construir o tabernáculo, na verdade, era uma forma que Deus estava ensinando seus servos para que eles pudessem, não ficar muito apegado àquilo que eles receberam, porque Deus os indenizou lá no Egito. Deus os indenizou. Mas eles não devolveram nada ao Senhor, porque eles também não conheciam. Então, na hora da construção do tabernáculo, aí o Senhor disse a Moisés para falar para o povo trazer as ofertas e tal, que ia construir o tabernáculo. O povo atendeu, foi muito além da expectativa, mas a hombridade de Moisés foi uma que esses homens, infelizmente, falso profeta não têm, quer dizer assim, não precisa mais. Olha, não precisa mais porque chegamos já ao limite. Só de quem o coração tivesse movido, inclinado a ofertar. Então, eu não gosto de campanha, não gosto de pedir nada. Mas, uma ocasião, eu falei assim, irmãos, nós precisamos comprar. Nem sei mais o nome, tá vendo? DVD? Era DVD que se chamava? Não lembro mais, transmitia. Era DVD. Aparelho DVD. Só que há tantos anos que a gente não lembra mais. Aí eu falei, irmãos, nós precisamos. Aí fiz o preço, apressei, né, fiz o orçamento, falei, nós precisamos de tanto para comprar. E logo 2 irmãos aqui, 2 ou 3, se propuseram e já me deram dinheiro. Logo, mas não era quem movesse o coração. Aí um irmão que estava aqui, não era nem crente, mas esposo da irmã, falou assim, olha, no final de tudo ali, falou assim, não precisa não que eu vou doar para a igreja. Eu vou comprar e vou doar. Aí eu também cheguei para esse irmão e falei, irmão, não traz o dinheiro não, porque já foi doado esse aparelho. E devolvi o dinheiro dos outros. Qual o problema? É porque eu podia ficar quietinho e só. Não, vai servir para outra coisa. Não funciona assim, irmãos. Então, para evitar riscos e até o perigo de eu crescer o olho, prefiro não pedir nada. Prefiro não pedir mais. Por isso que eu não gosto de campanha, não gosto de esfolar os irmãos, não gosto de nada de ficar assim, irmão, pode me dar? Pode me... Não, negativo. O Pai sabe de todas as nossas necessidades. Você tem que dobrar o joelho, orar, Senhor, estamos precisando. Aí o Pai está. Foram R$22 mil a compra desses bancos, na ocasião, R$22 mil.
há 10 anos atrás. Ninguém lembra que eu fizesse campanha, eu pedisse, lembra? E nem, irmão, vai ser R$22.000, não. Vamos comprar. A proposta foi pagar em 10 vezes. Em 10 vezes, nós pagamos em 5. Sem nunca pedir um centavo a quem quer que fosse. Sem tirar oferta, sem alterar o ritmo que a gente tem. Porque quem dá é Deus. Tá? Aí a pessoa fica, irmão, meu Deus, tem que trocar essa lâmpada, irmão. E tem uma lâmpada ali, ó. Aí trocar essa lâmpada, né? Trocar essa lâmpada. Não, irmãos, troca a lâmpada. Troca a lâmpada, Deus vai dar graça e glória, tá? Então temos que tomar muito cuidado. Agora, campanha faz quem quer. Faz quem quer, você não é obrigado. Quando alguém fizer uma campanha, aí você, não, eu quero participar. Que quando ela é de coração, funciona. Nós tivemos já experiência relacionada a isso. Não era obrigado. Numa igreja que nós fomos visitar, né, Ana? Aí o pastor lá pregando e tal, fez uma campanha, eu propus no coração entrar na campanha, e a Ana também propôs entrar na campanha. E ela entrou com um determinado valor. Naquela semana ela recebeu uma bonificação da patroa, né? Não lembro mais como foi. É que deu... a própria patroa deu o valor que ela ia dar para a campanha. Então, a gente tem muita experiência. Eu entro em campanha quantas forem necessárias, se eu sentir no coração. Se eu não sentir, não entro. Agora, Deus já abençoou muito. Agora, a gente está falando não é de alguém que fez uma campanha por conta de uma necessidade e ele não teve a mesma metodologia que nós temos. Eu estou dizendo de falsos profetas que torcem a palavra de Deus. Irmãos, não é antibíblico tirar oferta na igreja, não é. Agora, qual o erro que eu estou vendo que está acontecendo? Por exemplo, eu sempre fui da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus sempre tirou oferta. Tá? Sempre trabalhou com oferta no culto. Então, o que acontece? Era assim, irmãos, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Ou então, às vezes, nem era oração, né? Nem fazia antes, fazia depois. Vamos cantar um hino. Aí cantava o hino da harpa, eu chamava alguém para cantar. E enquanto fulano está cantando, enquanto nós vamos cantar esse hino, nós vamos recolher as ofertas. Aí pronto, recolhia. E a igreja era sustentada com dízimos e oferta dos irmãos. Você não ouvia ninguém ficar pressionando. Agora, irmãos, vamos fazer a oferta. Vem aqui, fulano, dá uma palavra. Aí eu escolho o melhor pedinte que tem. Daquele que tem uma manchinha no braço assim, mostra, a pessoa já vê que é uma lepra. Uma manchinha só, um sinal natural. Mas ele é tão envolvente na palavra dele que você já olha aquilo ali, caraca, cara, vai morrer dessa pinta aí. Aí, então, eu chamo o melhor e falo aqui, você vai fazer o momento ofertório. Aí o camarada lê um texto, torce o texto todinho, como esse de Abraão, que eu estou falando, ou outros mais. Ou da viúva pobre lá, que deu 2 moedas. Caramba, ele fala uma coisa que até eu fico com a mão já segurando aqui. Senão, meu irmão, vai sozinho para lá. Vai, a carteira vai sozinho. Porque do jeito que ele vai falando, vai puxando e matizando ali. Ó. Aí, olha, irmãos, é antibíblico, irmãos. Irmãos, nós vamos tirar a oferta. Se aqui tivesse o hábito de tirar a oferta, com certeza seria assim, irmãos, vamos ficar ou orar depois, que geralmente orava depois, né? Agradecendo, Senhor, muito obrigado, Deus abençoe a vida dos irmãos, aquela coisa toda. Aí, então, mas seria assim, olha, irmãos, vamos ouvir fulano de tal cantar? Vem aqui cantar um hino, uma criança, um adolescente, um jovem irmão, canta o hino, ou a gente mesmo da harpa aqui, vamos cantar o hino tal, que é hora de recolher as ofertas. Pronto, acabou. Sem pressão. Agora, essa pressão psicológica faz com que esse profeta se torne um profeta falso. Porque ele está falando coisas que Deus não falou. Não falou. E se você estiver analisando as Escrituras, o texto, a maioria deles, não condiz com aquilo que ele está falando.
É uma forçação de barra. Porque quando eu falo de Abraão, irmãos, traz o teu tudo, como Abraão mostrou amor a Deus, e deixa aqui no altar. Mas é o seu Isaac, né? Seu Isaac. Só que Isaac foi devolvido para Abraão. E o que pediu aqui não vai devolver tua grana, não, tá? Teu Isaac vai ficar aqui. Vai ficar morto aqui, mano. Vai devolver para você, não. Então, onde está a lógica disso? Onde está a coerência? Não tem coerência, irmãos. Não tem coerência. Aí você tem que parar, analisar. Pô, isso aí tem alguma coisa errada. Agora, diferente, tu vai na igreja, irmãos. Não pediram, não. Irmãos, nós estamos aqui, ó, Deus está abençoando, colocar ar-condicionado, tal, aquela coisa, tal. Aí é diferente, né? Aí eu acabei de pregar, aí o pastor veio com o envelope para me dar. Aí eu falei, não, fica para o ar-condicionado aí para ajudar. Não, fica aí, mano. Está colocando, está com uma obra dessa ainda, vai me dar dinheiro. Quer dizer, ele não estava pedindo ali, irmão, desesperado, nós temos que... Não, negativo. Ele, irmãos, está vendo aí, ó, nós estamos conseguindo e tal. Normal, natural. Está entendendo? E eu sei da dificuldade que é. A gente sabe, irmãos, e a pessoa sabe. E quando você entra num local e sabe, você se propõe no teu coração, o próprio Espírito de Deus toca no teu coração para você abençoar. Agora, faça com coerência. Agora, quando for aquela profecia truncada, mau uso da palavra do Senhor para te arrancar do bolso, irmão, não faça isso. Faça isso. Ele sabe que você vai ganhar um qualquer do governo federal aí, sabe que você vai ganhar o 13º. Não. Ou você fala assim, entrei de férias, aí a pessoa pensa que você está com dinheiro. Ué, férias é um dinheiro que é um pagamento antecipado, para tu ficar um mês, depois tu vai voltar duro, pedindo esmola, tá? Se não souber administrar. Já pedindo vale no primeiro dia que retornar. Ou então esse colega, pô, me dá um dinheiro aí, me arruma aí, cara, não tem nem dinheiro da passagem. Ó. Então, tem que tomar cuidado, tá? Foi indenizado na empresa, fala para ninguém, não. E vai aparecer de gente para te ajudar. Então, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fora esse assunto, capítulo 11, irmãos, 13, 4, ele disse assim, olha, irmãos, eu temo que alguns de vós sejam enganados pelo diabo, a antiga serpente, a mesma que enganou Eva, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, por causa da mentira, da falsa profecia, né? Então, viva uma vida feliz. Olha, lobos vestidos de ovelhas. Irmãos, aí ele, lá no Herbert, onde você lê assim, Herbert Locke, diz não ser tarefa fácil identificar o lobo, falso profeta, vestido com roupa de ovelha. Só existe uma forma de você identificá-los, irmãos, pelo fruto. Às vezes não dá para você olhar assim e falar assim, aquilo ali é um lobo vestido de ovelha. Não dá. Mas é pelo fruto. Qual fruto que eu produzo? Qual fruto que essa pessoa produz? Qual fruto? Aí você identificará se essa pessoa é lobo vestido de ovelha, ou se é ovelha de verdade. Né? Então, é pelos frutos, Jesus falou, tá? Na página 56, 59... No 2.3, irmão, no 2.3, vem esse assunto aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, só existe uma forma de identificar se esse profeta é falso. É pelo fruto que ele produz. Aí, ó, por seus frutos conhecereis. Os frutos são uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Olha o caráter da pessoa, olha a conduta, irmãos. Tem pessoas que estão pregando o evangelho e vivendo como se fossem reis e rainhas. Uma vaidade extrema, irmãos. O que é isso? Então, olha,
Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, não importa o que ela pode afirmar sobre si mesma. Seu verdadeiro caráter acabará se revelando. Eu posso fazer afirmações sobre a minha vida? É claro que se eu fizer, eu vou sempre falar que são coisas boas. Mas o que revelará são os frutos. Se ele está condizente com o que eu prego, com o que eu ensino, com o que eu profetizo neste altar. São os frutos. Dizer que ama os irmãos é uma coisa. Eu já disse aqui que teve um pastor de uma igreja que ele tirou férias. Aí ele estava lá na beira da praia, lá na região dos lagos, né? Na beira da praia, literalmente, tá? Não estou falando como exemplo, não. Aí eles lá tirando suas férias, aí um irmão de uma outra igreja, mas da mesma denominação, o reconheceu. E foi lá e falou, pastor fulano. Aí ele, olhou para o irmão assim e falou, está falando comigo? Aí ele falou, sim, o senhor. Não sei de quem você está falando. E era ele mesmo. Aí, não sei de quem você está falando. Não, mas, não, o senhor não? Não sei, nem conheço, nunca ouvi falar. Aí ficou assim, o irmão ficou em dúvida, né? Ficou em dúvida e se retirou. E depois ele contou para a igreja, agora tu veio de férias, o irmão querendo atrapalhar minhas férias. Está vendo? Pelos seus frutos conhecereis. Aí depois chega para a igreja, eu amo a igreja, eu amo todos vocês. Irmãos, o que é isso? Você fala uma coisa e vive outra? Que mentira é essa, né? Que vida desvairada é essa que a pessoa está vivendo? Então você observa a vida da pessoa e pelos frutos. Aí você se empolga com alguém que está lá na televisão e o fruto. Se empolga com aquele dinamismo da pessoa. Um dia, eu recebi uma pessoa aqui para aconselhamento, aí a pessoa falou, mas o irmão é de qual igreja? Aí ele citou o nome da igreja, a mega igreja. Mas por que você não procurou com um problema desse, procurou o teu pastor, que ele é psicólogo? O pastor dele é psicólogo. Eu falei, tu acha que eu já falei alguma vez com o pastor? Durante tantos anos na igreja, ele nunca apertou a mão do pastor dele. Porque o pastor acaba de pregar, na bate-caverna, entra no seu bate-móvel, acabou, irmão. Mas quando está no púlpito, como se fosse alguém assim amigável, que está preocupado com a vida das pessoas, nem conhece a pessoa. Está entendendo? Então, irmãos, olha para a vida da pessoa. Vê se é isso mesmo. Então, olha, a verdadeira prova, falso profeta, pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como um profeta. A verdadeira prova de qualquer ensino é se alimentar e fortalecer ao homem para suportar as cargas da vida e percorrer o caminho conforme a palavra de Deus. O ensino tem que ser, se ele é verdadeiro, alimento para a sua alma. Não pode ser um engambelamento, porque quando você está com muita fome, aí você não tem como se alimentar naquele momento, alguém vem assim e fala assim, pô, tu não quer chupar uma bala, não? Aí você fala o quê? Me dá aí que eu vou enganar essa fome, não é assim? Aí come lá uma bolinha de queijo lá que te deram, um biscoitinho fajuto, né? Para enganar a fome. Mas se alimentou? Não. E de fato, né? Quando bate ali, você, irmãos, a pessoa quando está com muita fome, até aquele pãozinho da ceia, quebra o jejum. Até o pãozinho da ceia. Deus me perdoe, né? Mas quando a ceia demora assim, que bate aquele pãozinho e fala, graças a Deus. Pô, que é isso, né? Eu tenho um hábito de almoçar cedo. Aí tu vai almoçar tardão, 2 horas da tarde, mano. Aquele pãozinho da ceia bate lá dentro, já te deu uma engambelada bonita, né? Tu perde até o propósito. Olha,
Irmãos, mas não alimentou. A palavra de Deus não pode ser superficial. A palavra de Deus, às vezes, precisa ser assim mesmo, dura, nua, crua. Entendeu? Mas você vai sair daqui, aí você vai para casa, na hora da tribulação, Deus te fará lembrar o que você ouviu. Ou seja, está digerindo aquele alimento. Olha, então, o defeito fundamental do falso profeta é bom para a gente saber como identificar. Qual é o defeito fundamental do falso profeta? É o interesse pessoal. Quando tu vê o camarada que é muito pelo seu próprio interesse, pode detectar, é falso profeta, irmão. Falso profeta. Está só pensando nele, e não nos outros, falso profeta. O falso profeta não ensina pelo que possa oferecer a outros, ensina pelo que pode conseguir para si. Ele não está pensando no outro, está pensando nele. Então, eu ensino para poder eu crescer, para poder mais pessoas. Assim, tem coisas que talvez sejam necessárias, tem coisas que talvez não sejam, né? Mas a pessoa que ensina, aí fica lá, irmãos, antes de você assistir esse vídeo, dê um like lá. Como eu vou avaliar se eu não assisti ainda? Seria o mesmo que você pega aí um motorista de Uber e avaliar antes. Aí o camarada sai fazendo zigue-zague na rua, fechando os outros, sendo xingado, colocando tua vida em risco, carro quase capotou. Aí, no final, você tem que avaliar, né? Aí, não, você vai e avalia o camarada antes. Não tem como, irmãos. Dê o seu like lá, não está querendo para si? Joga lá, se alguém quiser dar like, deu. Se gostar, gostou. Se não gostar, dedão para baixo, né? Agora, tem gente que é tão vaidoso. Eu fui pegar uma mercadoria que eu comprei pela internet, num determinado estabelecimento. Aí o camarada, ele tem uma avaliação, né, pelo atendimento. Mas quando ele me deu a mercadoria, ele nem esperou, que vem depois no aplicativo, né, para avaliar, vem pelo WhatsApp, como foi o recebimento, aquela coisa toda. Aí quando ele me deu a mercadoria, ele falou, dá um 10 lá para mim, tá? Eu falei, espera chegar no aplicativo para a gente ver. Entendeu? Eu nem sabe se eu gostei do atendimento dele. Está entendendo? Então ele tem que deixar acontecer, fazer o melhor para quando eu chegar e vier a avaliação, pô, foi show. Entendeu? Não é ele pedir, né? E assim são as pessoas hoje, irmãos, fazendo a coisa de Deus e pedindo, pensando em si. Você tem que fazer pelos outros. Não é por você. Se vai gostar, se não vai gostar, aí é outra história. Agora, você fala aquilo que Deus quer que você faça. Então, houve também aqui, então, dois tipos de profetas, mas é a mesma coisa, praticamente, dois tipos de servos. Jesus está mais atento, parte 3 aí da página 59. Jesus está mais atento ao nosso caminhar, isso aqui é importante demais, gente, do que ao nosso falar. Como você caminha na obra de Deus? Não é como você fala, como você canta, como você se expressa. Eu faço uma encenação muito boa, sou o melhor naquilo que eu faço, no instrumento. Não. Nosso caminhar, como você está caminhando com Cristo, né? Então, neste ponto da lição, Jesus apresenta dois tipos de servos para nos ensinar acerca do dizer e do fazer. Primeiro, está dizendo aqui 3.1, a obediência é o visto de entrada nos céus. Então, tem gente que é obediente, servo obediente, e tem servo que é negligente, desobediente, né? Então, a única maneira de não fazer parte desse julgamento condenatório que Jesus fará um julgamento condenatório, né? Aquele julgamento que aqui é decisivo. Esses passam para cá e esses passam para lá. Acabou. Os que estiverem à minha direita, vinde bendito de meu Pai. Os que estiverem à minha esquerda, então apartai-vos de mim, maldito, né? Aliás, vou fazer o contrário. À minha esquerda, mas você que está vendo daí, né? Os que estiverem à minha direita, vocês estão vendo. Então, vindo bendito meu Pai. Os que estiverem à minha esquerda, você que está olhando para cá agora. Aí, apartai-vos de mim, malditos. Olha, se você não quiser fazer parte
desse julgamento condenatório, a prova da verdadeira fé em Cristo é a obediência à sua vontade. Não adianta eu dizer que tenho fé, eu tenho que obedecer à vontade do Senhor. A fé sem obras, Tiago falou, é morta. Tem que ter obras, né? Então, Jesus afirma que a entrada no reino dos céus está reservada apenas para aqueles que fazem a vontade do Pai. Irmãos, viva fazendo a vontade de Deus. Viva a vida de crente, né? Viva a vida digna, de acordo com a palavra do Senhor. Aí diz aqui, eles fizeram, mas ficaram de fora. Porque fizeram para si. E uma das coisas que nós já aprendemos, já foi falado aqui não só por mim, mas por outras pessoas, uma árvore não produz frutos para si. Ela produz frutos para os outros. Ela não faz para si, ela não fica produzindo ali, agora é só minha aqui, ó, ninguém vai tascar aqui não. Não, ela produz todo aquele sacrifício para os outros se alimentarem, para os outros usufruírem. Então, olha, eles fizeram, mas ficaram de fora. Existe algo muito interessante nas palavras que são dirigidas por Jesus aos falsos profetas. Ele não descarta que foi em seu nome que estes homens profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas. Jesus não descartou isso, de fato foi. Em nome de Jesus que eu estou fazendo aqui, irmãos. Isso aí ele não descarta, não. Mas crer e usar o nome não credencia ninguém para a salvação, nem tampouco conhecido de Cristo. Posso passar uma vida falando em o nome de Jesus, mas isso não me dá credencial para ser salvo e nem me dá credencial para dizer que eu sou conhecido dele. Eu posso dizer o nome de uma pessoa diversas vezes, não posso? Por exemplo, eu sempre cito Billy Graham, não é? Moody. Nunca fui conhecido deles. Não cito de vez em quando? Antônio Gilberto, sim, eu já conheci, né? Já esteve comigo e tal, eu estive com ele no passado. Agora, Moody, Billy Graham, Jimmy Swaggart e outros tais que eu cito de vez em quando, irmãos, nunca eles me conheceram. Não sou conhecido deles. Mas cito aquilo que eles pregaram, que falaram, que eu achei interessante, que foi edificante para a minha vida. Então, não me credencia dizer, eu sou amigo dele. Não. O fato de eu falar em nome de Jesus não me credencia a salvação. Eu posso falar em nome de Jesus por meu interesse, não posso? Como aconteceu aqui. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos. E daí? Se eu usou o nome de Jesus, que o nome estava aberto a todos para uso. Agora, diferente é dos que usam o nome dele porque fazem parte do reino de Deus. São salvos de fato, né? Então, embora uma pessoa realize grandes feitos em nome do Senhor, ainda assim pode estar fora da vontade de Deus se continuar praticando a iniquidade. Eu já disse aqui, não sei se mais pessoas conheceram, mas eu conheci um casal lá no Éden, no bairro, né? Não é na igreja do Éden, não, no bairro. Eles tinham uma oração em casa, eu nunca fui. Nunca tive desejo por esses trabalhos assim, não tive. Olha que eu gostava de ir à oração, mas quando era nas casas, a única oração na casa que eu ia era uma vizinha minha, quando era garoto, né? Tinha oração em casa, mas era o pastor quem fazia oração. Não era o membro da igreja, não. O pastor fazia, da congregação, fazia lá oração. Aí eu ia. Fora isso, eu não ia, né? Então, porque sempre dá fofoca, irmãos, sempre dá fofoca. Esses trabalhos aí de café amargo, café doce, café ninguém, isso dá fofoca. Vai para falar mal da vida dos outros. E eu sempre tive discernimento, graças a Deus. Deus me deu o dom de discernir. Era adolescente, não ia. Só ia oração na igreja
na igreja, ou se fosse o pastor que estivesse fazendo lá. Não ia. Aí o que acontece? Tinha esse casal lá, fazia oração em casa, e muita gente comentava, pô, Deus está abençoando ali o homem, quando tu chega, Deus já... Irmãos, depois foi descoberto que eles fumavam maconha antes de começar a orar. A mulher, não sei mais que fim levou, o homem acho que já morreu agora, não sei se morreu no Covid, que sumiu. Mas sabe qual foi o fim dele? Vivia pedindo, me dá 25 centavos aí, para tomar cachaça e catando guimba de cigarro no chão da rua. Tem 50 centavos aí para me dar? Aí a pessoa que passa fica com pena. Usar o nome do Senhor em vão. Interesses pessoais, porque aí o pessoal levava oferta, o pessoal levava alimento, não trabalhavam e viviam às custas dos outros e profetizando mentiras em nome de Jesus. E o Senhor pode dizer a essas pessoas, nunca vos conheci, nunca. O Júlio. É isso aí, é isso aí. Deus se importa com tudo que nós fazemos, tá? É uma mentira, né, de Satanás, né, para enganar. Então, olha, aí Jesus fala assim, nunca vos conheci. Irmãos, encerrando aqui, algumas pessoas conseguem driblar e manter durante algum tempo a máscara e o disfarce. Tem pessoas que conseguem. Igual esse casal que eu estou citando agora, não estou citando nome, a máscara e o disfarce. Mas sempre chega um momento em que toda a falsidade é manifesta e todo disfarce é arrancado. Chega um momento que, se não chegar aqui, vai chegar lá no juízo, onde o Senhor vai arrancar a máscara, porque Deus não se engana, irmãos. Deus não se engana. Você engana a qualquer pessoa aqui. Pode me enganar. Pode me enganar. Teve um homem aí que andou pregando por aí, pregando nas congregações, em algumas igrejas aí do nosso ministério. Aí as pessoas estavam empolgadas com ele. E o pastor, não, pastor, tu tem que levar ele lá, tem que levar. Eu falei, mas eu não gosto, cara, não conheço. Não, mas é uma benção, rapaz. Fez campanha lá, não sei de onde, fez só amigo. Aí uma benção. Eu falei, tá bom, vou marcar. Muita insistência. Deu meu telefone para o pastor me ligando, tarde da noite. Eu falei, tá bom, vou marcar com o senhor. Aí tinha um culto de segunda-feira no carnaval. O culto é domingo e segunda, no período de carnaval. Eu falei, tem uma data do carnaval. Domingo e segunda. Tá bom. Aí ele veio no domingo. Quando chegou aqui, começou a contar a lorota. E eu sentado aqui, falei, esse cara está mentindo. E aquele que era uma bênção. Falei, está mentindo, não é de Deus não esse negócio. E contando cada história aqui que foi mentira. É mentira, só pode ser mentira. Aí, para finalizar, eu tinha falado para ele que a gente não faz oferta, não faz campanha e tal. E ele tinha uma campanha. Eu falei, mas deixa que eu vou falar com o pessoal, que eu vou explicar, e o pessoal vai, com generosidade, te abençoar. Aí ele ficou, a galeria estava por fazer assim em obra ainda. Aí ele, irmãos, quero dizer aqui que a oferta é bíblica, tá? Por isso que essas igrejas ficam assim, com essa obrinha assim, ó. Ali foi a gota que faltava. Eu já estava achando ele um mentiroso. E com interesse pessoal, aí chegou, saiu dali. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu tenho que cancelar. Aí a Ana falou, mas é melhor tu ver. Não, tem que cancelar. Aí fui para casa, mas já ele sentiu que eu não gostei muito. Aí fui para casa, cheguei em casa, aí tinha um presbítero aqui que falou assim, pastor, me ligou, eu conheço aquele homem. Lembrei de um fato, um fato que aconteceu lá em Realengo, que ele tentou atropelar um diácono para ficar com a mulher do diácono. Aí eu falei, e ele deu uma confusão na igreja de um pastor, o pastor estava sempre na melodia,
E o diácono até me deu o número do pastor. Eu falei, então passa para mim. Aí eu liguei para o pastor, me identifiquei e tal, falei com ele, me atendeu gentilmente, pedi desculpa até pelo horário, falei para ele, o senhor conhece algum homem chamado Edson Velasco? Aí ele falou assim, ele foi em Olinda, eu ia falar. Aí ele falou assim, esse atribulado está na tua igreja, não sei o quê, tal. Aí começou, aí deu a ficha toda. Falou, mas só mentira. Aí eu liguei para ele, desliguei, agradeci o pastor, liguei para ele e falei, amanhã o senhor não precisa pregar, não. Não, o senhor não precisa pregar. Mas ele veio assim mesmo para pegar esse envelope. Mas não, você sentou no cantinho assim, ali eu deixei, nem apresentei. E já convidei um outro, sem contar a história, um amigo de outra igreja, para pregar. Tu pode pregar amanhã na minha igreja? No mesmo dia? Posso, só isso. E ele veio pregar. E, sulapou ele para condenar. Sem saber de nada. Acho que ele até pensou que eu contei a história. De falso profeta, não sei o quê, papapá, meteu bronca mesmo, né? Aí acabou o culto ali. Aí estou fazendo minhas entregas. Aí encontrei um irmão que era vice-presidente de uma igreja, amigo também. Aí ele falou, estou levando um homem lá, rapaz, vai lá, vê se vai lá. Quando ele falou assim, já me veio, deu aquele estalo assim. Aí eu falei, nem deixei ele falar o nome. Quando ele falou, eu falei, é o fulano de tal? Aí ele falou, como é que tu sabe? Aí ele falou, cara, aquilo é um picareta, mano. Vou ligar para o teu pastor agora. Aí liguei na frente dele na hora, puxei o celular e liguei para o pastor dele. Falei, pastor, eu estou aqui com o fulano de tal. Ele falou, o quê? Falou, esse homem é mentiroso e tal, pastor, então vamos cancelar ele agora. Acabou. E pode dizer que foi eu que falei. Acabou. Aí fui fechando as portas assim, ó. O que é isso, irmãos? Falta de discernimento. Sabe o que é isso? Se empolga em falar línguas estranhas e não pede o dom de discernir. Dom de discernir é mais importante do que o dom de falar línguas estranhas, tá? Aí o púlpito fica cheio de mentira. Mas para encerrar, diga, meu irmão. É que ele ficou triste na hora, porque... eu entendi. Depois que deu grande livramento. Deu grande livramento, irmãos. Pegou o falso profeta e falou, leva esse bode para tu. Então, olha, mas para encerrar, irmãos, diz assim, olha, irmãos, os que dizem crer em Cristo e não obedecem à sua vontade, à vontade de Deus, serão condenados. Acabou. Aí a conclusão do comentarista é essa aqui, ó. Assim temos aprendido
que o nosso Senhor enfatizou que o destino dos que conhecem as suas instruções está ligado à obediência a Ele. Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Esta é a garantia de que podemos avançar, porque Ele sempre irá nos ajudar e fortalecer. Amém? Então, fique de pé. Quero notificar o nosso irmão Valdeir, que nós temos orado,